Salve galera, beleza? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e hoje estamos aqui para resolver a questão número 30. Estamos na página 181, o capítulo é o 4 da frente 2, livro 2 de Geografia. Questão número 30, questão da FGV 2012. Vamos dar uma olhada aí no que diz aí cada uma das afirmações. Considerando as assertativas sobre a agricultura brasileira, vamos lá. A primeira falou o seguinte: a modernização do campo brasileiro possibilitou o crescimento da agricultura familiar comercial, ampliando a produção e a produtividade. Primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é uma breve diferenciação que é feita entre os dois principais, os dois mais famosos, digamos, modelos de produção agrícola. Aquilo que a gente conhece como agricultura familiar e aquilo que nós conhecemos como agronegócio. A gente pode fazer, a grosso modo, essa divisão. A chamada agricultura familiar é aquele sistema de produção que carrega uma série de características comuns. Por exemplo, o uso da mão de obra familiar, muitas vezes, ok? A própria produção ser muitas vezes mais diversificada, então você tem uma atividade mais policultural. A produção é geralmente feita em propriedades de porte relativamente menor, né? Então são pequenas e médias propriedades. Você tem geralmente nesses casos também uma maior possibilidade de uma produção ainda vinculada a técnicas tradicionais, então isso nos permite considerar, em certa medida, né, uma menor incidência de novas técnicas, de uma mecanização da produção, do uso, por exemplo, de sementes transgênicas, de agrotóxicos, de outros tipos de insumos químicos em maior escala, ok? Enquanto quando a gente está falando de agronegócio, ou ainda de agricultura comercial, de agroindústria, nós estamos pensando numa produção que é completamente diferente. É uma produção muitas vezes feita em larguíssima escala, é geralmente uma produção monocultural, uma única espécie agrícola está sendo produzida, ok? É uma série de características diferentes também, especificamente no que diz respeito a utilização dos insumos químicos. Então, você tem uma larga utilização de agrotóxicos, de fertilizantes sintéticos, você também tem um nível muito mais elevado de mecanização da produção, você tem, eventualmente, também uma maior tendência de uma mão de obra assalariada, né, com um regime de contratação de mão de obra. Então, são essas as características que a gente pode estabelecer nesses dois principais tipos de modelos de produção. A afirmação fala de agricultura familiar comercial. Ela faz, de certa forma, meio que uma mistura das duas coisas. Okay? Como que a gente pode pensar nessa lógica? A agricultura familiar comercial, eu me arriscaria a dizer o seguinte: é uma agricultura que tem como finalidade o abastecimento de algum mercado, possivelmente um mercado interno, né? Uma produção que é voltada ao abastecimento alimentar da região ali em que ela é feita, okay? Ou seja, não se trata de uma produção voltada à subsistência, ok? Mas ela é feita com moldes que nos remetem mais a essa ideia de agricultura familiar. Então, algumas dessas características que eu comentei há pouco, né? Uma produção mais diversificada, feito com o uso de mão de obra familiar, muitas vezes, então, as pessoas encarregadas da produção são familiares, né, da pessoa que é a proprietária daquela terra, ok? Não é necessariamente um regime de contratação de mão de obra, enfim. Então, você tem características pertinentes à agricultura familiar, mas o destino dessa produção é um destino comercial. Ele considera que a modernização do campo possibilitou um crescimento dessa modalidade de produção, né? A afirmação 1 está considerada como correta. A gente geralmente pensa na ideia de modernização do campo como uma condição necessária à formação do agronegócio. E é pertinente pensar dessa forma, até porque, né, muitas dessas características que eu descrevi para você, que são próprias do agronegócio, elas nos remetem a uma lógica de uma agricultura mais modernizada, com maior incidência técnica e tecnológica, com uma finalidade de produção muito mais comercial, eventualmente até industrial, em certa medida. Okay? Então, é válido esse raciocínio de que a modernização do campo atende mais diretamente aos interesses da agricultura comercial, do agronegócio, das grandes produções, etc. Okay? Agora, por outro lado, é também interessante ressaltar que a própria agricultura familiar também usufrui, em certa medida, dessas novas inovações, né? Novas inovações é legal, mas dessas inovações que são desenvolvidas através desse processo de modernização do campo. Tudo bem? O que você pode considerar é, talvez essa modernização ela tenha sido feita a serviço e a interesse dos grandes produtores, o que pode, portanto, trazer consigo alguns problemas, alguns possíveis
prejuízos a esses pequenos e médios produtores, né? Até daria para falar que, em certa medida, esse processo de modernização do campo ele é uma falsa modernização. Porque, por um lado, você tem um ganho em tecnologia, em produtividade, no volume da produção, como a própria afirmação considera, mas, por outro lado, né, acompanhando essa dinâmica de modernização técnica e tecnológica, você tem a permanência de um cenário arcaico no que diz respeito, por exemplo, à concentração fundiária. A estrutura agrária se mantém ainda muito semelhante aos moldes primitivos, arcaicos, nos quais ela foi constituída lá no contexto de colonização, ok? Ao passo que você tem, por outro lado, esse processo de modernização, de ampliação da incidência técnica e tecnológica. Então, de fato, é um processo contraditório, ok? A afirmação 1 é aquela que geralmente causa mais dúvida na galera. Então, a minha recomendação é que você pense dessa forma. Opa, beleza. É um fenômeno, né? É um processo de modernização que atende mais ao interesse do agronegócio, mas isso não nos permite considerar que a produção familiar ela é totalmente excluída também desse processo. Ela vai usufruir eventualmente desse processo, mas de modo um pouco menos direto, de modo um pouco menos incidente. Tudo bem? Então a primeira afirmação pode ser considerada como correta. A segunda vai falar o seguinte: nestas últimas décadas, a agricultura camponesa tornou-se antieconômica, porque não conseguiu incorporar mudanças estruturais e praticamente desapareceu do campo brasileiro. Aqui um outro comentário importante. O termo agricultura camponesa ele pode ser utilizado como um sinônimo disso que a gente chamou de agricultura familiar, ok? A minha sugestão é que você prefira, inclusive, falar de agricultura familiar, ok? Esse termo camponês, ele traz consigo um determinado tipo de produção, um tipo de modelo de produção que, de certa forma, acaba sendo um conceito que encontra certas, digamos, inadequações ao atual contexto histórico, ok? Você até pode considerar que é, de certa forma, um anacronismo falar em camponês hoje em dia, porque o camponês, né, a figura do camponês pressupõe digamos, personagem que não necessariamente se verifica ainda hoje na realidade, ok? Então, aquela pessoa que é totalmente isolada em relação às condições que acontecem na cidade, que é totalmente privada desse desenvolvimento tecnológico, dos saberes científicos, isso não necessariamente condiz com a realidade, ok? Por outro lado, né, se a gente levar em consideração que o conceito aí de agricultura camponesa pode ser entendido como um sinônimo de agricultura familiar, você pode, portanto, com certeza, excluir essa afirmação, né? Lembrando que a agricultura familiar é o modelo de produção que mais emprega pessoas no país, é o modelo de produção que mais produz alimentos voltados ao abastecimento nacional, ok? Então, não se trata de um modelo que desapareceu do mapa, que desapareceu do campo, muito pelo contrário. Ele é um modelo de produção ainda totalmente essencial ao funcionamento, né, a dinâmicas aí do campo brasileiro, ok? Então, a afirmação 2, incorreta. Por fim, temos a afirmação 3, que nos diz o seguinte: nas últimas décadas, a industrialização da agricultura contou com o apoio do Estado, que, oferecendo financiamentos e infraestrutura, priorizou os produtos destinados à exportação. Aqui você pode pensar desde investimentos repassados diretamente pelo Estado, nos seus diferentes níveis, aí, nas diferentes jurisdições. Então, por exemplo, né, o governo federal, através, por exemplo, de um banco nacional, através, por exemplo, de uma superintendência, ele vai conceder investimentos aos grandes produtores para que esses grandes produtores consigam investir na compra, por exemplo, de maquinários, de novos equipamentos, de novos insumos, para que eles possam, afinal, conseguir ampliar a sua produção e, portanto, beneficiar, né, a exportação agropecuária do Brasil, ok? Por que os produtos destinados à exportação acabaram tendo maior peso nessa condição? Porque estes produtos voltados à exportação, eles compõem uma parcela fundamental do PIB brasileiro. Ah, mas a produção que é voltada ao abastecimento interno, ela também não tem a sua importância? Sem dúvida nenhuma, ok? Mas aqui também vale ressaltar as questões políticas por trás disso, né? Nós temos um conjunto ali de representantes políticos, a chamada bancada ruralista, que vai ter um número considerável de assentos nas mais variadas instâncias do poder político brasileiro, né? Mas especialmente no Senado e no Congresso, né? na Câmara dos Deputados Federais, ok? Então, você pode partir do princípio que esse setor da produção agrícola ele é geralmente mais beneficiado por essas atividades ou por essas ações estatais
por esses incentivos, esses estímulos, esses financiamentos, muito por conta dessa grande representatividade que esse setor da economia brasileira encontra nas suas instâncias políticas, ok? Então isso acaba por muitas vezes, né, de certa forma, colocando em segundo plano, negligenciando em certa medida os interesses, as demandas dos agricultores familiares, ok? Então é de certa forma também uma condição que nos permite ressaltar novamente aquela ideia de uma falsa modernização. Afinal, né, você tem um desenvolvimento técnico e tecnológico, mas essa condição política, quase que um coronelismo, né, ela se mantém ainda muito semelhante ao que nós tínhamos em outros períodos históricos. Tudo bem? Então, de fato, a afirmação 3 também pode ser considerada como correta. E aí, um último comentário, ele fala de industrialização da agricultura. Aqui a gente também pode fazer novamente traçar um paralelo entre esse conceito de industrialização da agricultura ou de modernização do campo, que é dito na primeira afirmação. São praticamente sinônimos, tá bom? Eles podem eventualmente ter diferenciações, mas dentro desse contexto aqui que estamos trabalhando, são praticamente sinônimos. Tudo bem? Então ficamos com afirmações 1 e 3, portanto a alternativa D é a alternativa mais adequada. Beleza, gente? Então é isso, espero ter ajudado. Fico por aqui. Bons estudos para você e até a próxima.